boa noite. Estamos iniciando o programa em off de hoje. O nosso convidado é o governador pelo estado de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos. Governador, a gente agradece inicialmente o seu atendimento ao convite da nossa produção e queríamos começar pela política nacional. O governo Lula, na sua opinião, é o melhor governo que o nosso país já teve? Mário, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu não tenho dúvida, Mário, que o povo brasileiro tem reconhecido no governo Lula um governo que teve a capacidade de construir o caminho e as bases, os alicerces do crescimento econômico espalhado por todo o país. Nós estamos vivendo um momento muito bonito da vida brasileira. O Brasil reencontrou a sua vocação de crescer, desenvolver, gerar oportunidade. O Brasil está super respeitado fora do Brasil. São muitas empresas que estão vindo para o Brasil para investir aqui por confiança no futuro do país. Acabamos de passar por uma severa crise no mundo inteiro, em que o Brasil saiu melhor do que muitos países mais ricos do que o Brasil. Por que isso aconteceu? Porque o presidente Lula teve a sabedoria, a inteligência, o discernimento de aproveitar as coisas boas que haviam sido feitas no passado, como o fim da inflação, e poder fazer novos passos na construção desse momento. Ele pôde apostar severamente na ampliação do crédito, na ampliação do poder de compra do salário mínimo, na capacidade de investir do Estado em obras, em ações, e pôde também enxergar, como conhecedor da realidade brasileira, as diferenças regionais que agrediam a consciência do Brasil, dos brasileiros, como o presidente Lula. E aí nós estamos enxergando a educação, tendo o apoio do presidente com mais universidades, mais escolas técnicas. Nós estamos enxergando políticas direcionadas para os que mais precisam, como ampliação do Bolsa Família, como ações na direção dos quilombolas, na direção das comunidades indígenas, ações que têm estruturado o mundo rural com o crescimento do crédito para a agricultura familiar e também esse conjunto articulado de iniciativas que o presidente tem tido da qualificação profissional e que nós temos ajudado. Então, eu não tenho dúvida que a história fará grande justiça ao presidente Lula. Ele tem sido um extraordinário presidente para o Brasil, agora tem sido mais ainda para Pernambuco. Isso é um fato. Isso é um fato. Se coloca isso, olha, nunca Pernambuco recebeu tantos investimentos, mas o presidente Lula vai sair, né? E o que se coloca hoje em dia, com Dilma ou com Serra, Pernambuco vai continuar tendo essa aceitação, ou com Marina, seja lá quem for, vai continuar tendo esse boom de investimentos, esses empreendimentos todos trazidos pelo presidente Lula? Ou isso vai diminuir um pouco? Essa torneira aberta aí vai se fechar um pouco? Não, Mário, Pernambuco é daqui para frente. Pernambuco não vai perder essa oportunidade, Pernambuco não vai puxar o freio de mão para voltar para trás, né? Pernambuco é aí adiante. Mas eu não falo dependendo do governo de Pernambuco, eu falo em relação ao governo federal. Mas eu vou te dizer, o presidente Lula teve a oportunidade de ajudar o Estado, mas a gente tem que saber na vida ser ajudado. Quantas vezes a gente tenta ajudar uma pessoa conhecida, uma pessoa da família e não consegue ajudar? Tem aquele velho ditado que diz que não há vento bom para quem não sabe para onde quer ir. O fato é que nós ajudamos Pernambuco a encontrar a boa vontade do presidente Lula, a decisão do presidente Lula de nos ajudar. Até porque a gente sabe que em alguns casos a decisão foi pessoal. Claro, eu levei... E parece que a refinaria foi uma dessas decisões. Veja que outro conjunto político aqui que nos faz oposição teve o tempo dele, teve também vice-presidente, teve também presidente amigo, e puderam fazer o que o povo sabe o que foi feito. Quando nós chegamos ao governo em 2006, um dia depois da vitória, eu estava com o presidente Lula, acompanhado da minha esposa e com a esposa dele,
na casa dele, tratando das coisas importantes para Pernambuco. Tudo que nós listamos, graças a Deus, nós estamos conseguindo colocar em prática, com trabalho, com dedicação, com união. Eu nunca fui ao presidente Lula pedir um emprego, um favor, uma colocação para um correligionário, para um amigo, muito menos para um parente. Mas sempre fui, sempre estive ao lado dele nas horas difíceis, mas ao lado dele todas as horas cobrando por Pernambuco. Acho que esse processo eleitoral vai nos levar a eleger a nossa companheira Dilma Rousseff, que foi um braço direito do presidente Lula ao longo desse tempo. Ela conhece toda essa pauta de Pernambuco, porque todas as vezes que eu estava com o presidente Lula e que ele precisava encaminhar um problema, ele chamava ela, pedia para eu explicar a ela, ou às vezes dizia: Eduardo, procure Dilma que eu vou ligar para ela. Então, na sua compreensão, governador, isso não vai trazer menos recursos para Pernambuco a partir do próximo governo? Quer dizer, esses recursos não vão chegar em menor número, menor escala? Não vejo de forma nenhuma que isso aconteça. Ou algum projeto que esteja prometido não vai ser realizado? Não, nós encontramos o caminho, nós temos bons projetos e temos força política. Eu acho que a aliança que a gente precisa ter. Em vez de ter só a palavra, o pedido, a conversa, a gente tem que ter o projeto estruturado e tem que usar a força política para viabilizar. Nós temos projetos hoje muito mais do que tínhamos antes, porque mandamos preparar tantos projetos na área da educação, na área de estradas, o novo contorno do Recife, prolongamentos e duplicação de BRs, obras de abastecimento d'água, obras na área de saúde. Nós temos muitos projetos e tenho certeza que teremos não só a força política, mas teremos o acesso, a decisão. A ministra Dilma vai ter em Pernambuco, eu entendo, um dos melhores resultados de todos os 27 estados do país. Ela sabe da nossa correção e ela sabe também do respeito que o presidente Lula tem ao povo pernambucano e à nossa gestão. Mas alguns desses projetos estão sendo tocados com dinheiro do Estado, não é verdade? E há a possibilidade de, por exemplo, algum projeto não continuar a ser tocado a partir do novo governo? Ou isso aí com certeza vai acontecer? Olha, nós estamos fazendo muitos projetos a um só tempo. Se você olhar para as nossas escolas, elas estão sendo reformadas, estamos fazendo escolas técnicas. Se olhar para a área de saúde... Por exemplo, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, governador. Nós temos muitos recursos prometidos pelo PAC, por exemplo, e me parece que os recursos efetivamente que chegaram aqui a Pernambuco ainda são muito modestos em relação ao montante que foi prometido. Não, os recursos do PAC eles têm liberação praticamente automática. Na verdade, para fazer as obras no país, como você tinha baixo estoque de projeto, você teve que cuidar do projeto, licenciamento, de fazer licitações, mas tem muita coisa. Vou te citar um exemplo. O Pirapama. Pirapama é um sistema de abastecimento d'água, a maior obra do Brasil em água. Vai tirar a região metropolitana depois de quase 30 anos de rodízio, de falta d'água, incomodando muitas pessoas, deixando que muitas senhoras passem a noite acordadas esperando água. Vai tirar a região metropolitana e essa obra está em pleno curso, 2.000 pessoas trabalhando. Vamos entregar na próxima semana já esse sistema para atender 400.000 pessoas naquela região de Cabo, Prazeres, até Ibiribeira, Setúbal. Nós vamos ter, com certeza, a continuidade de obras importantes do PAC, como a BR-101, já temos 80 quilômetros que já foram liberados para trânsito duplicados, nós temos a refinaria em plena construção, empregando 5.000 pessoas, a estrada de ferro, Mário, que é uma coisa que a gente que às vezes está no Recife, muitas pessoas que vivem aqui perto na região metropolitana, não conseguem ver o que está acontecendo no sertão nesse momento. O trem está sendo feito, a estrada de ferro para passar o trem. Essa obra já está contando com 5.000 pessoas trabalhando nela. Nós teremos até 2012 um trem que sairá de Suape e irá rasgando todo o estado, passando por todo o centro do estado,